O número X de projetos deve ser dividido entre as equipes de arquitetos e engenheiros da Assembleia Legislativa, de modo que cada equipe receba o mesmo número de projetos. Se distribuirmos os projetos entre 5 equipes, sobrariam 3 projetos. Se distribuirmos entre 12 equipes, sobrariam 7. Se fosse distribuído entre 17 equipes, sobrariam 12 projetos. Qual das alternativas a seguir apresenta um possível valor para X? Questão de divisores, né? A gente vai envolver divisão e resto ali, tá? Só que é uma questão que eu tenho uma crítica à banca OCP, que foi quem aplicou lá no concurso da Assembleia Legislativa de 2022, que é deixar o aluno refém das alternativas. Mas, professor, os próprios professores de matemática, e eu também faço isso, né? Recomendam, vez ou outra, dependendo da questão, que, use as alternativas para chegar na resposta. Sim, isso pode ser um atalho, isso pode ser uma muleta que te faz responder a questão mais rápido, mas eu criar uma questão onde a única possibilidade de resolvê-la seja usando as alternativas, isso eu não acho legal. A questão vai ser anulada, a questão não tem resposta? Não, ela tem resposta. Muito raramente as bancas vão anular a questão por esse motivo. Mas fica aqui a crítica, deixa a crítica registrada. A banca OCP é uma banca que eu gosto muito, é uma banca bastante organizada. Não vejo muito problemas dela com relação ao raciocínio lógico-matemático nas provas anteriores. Mas quando pisa na bola, vale o comentário, tá? É muito chata essa ideia de eu só posso resolver a questão se eu testar as alternativas, né? A questão tem que ser formalizada, que o aluno consiga resolver ela sem precisar das alternativas. Ele pode usar como um atalho, mas não ser refém. E essa questão, infelizmente, fazia isso, né? Ela é uma questão que só saía se você fosse lá nas alternativas e realizasse os testes, tá? Mas vamos aqui. O raciocínio era o seguinte: eu tenho um número, e esse número, ao ser dividido por 5, ele vai dar resto 3. Ok. Quando eu divido ele por 12, ele dá resto 7. Então, eu vou começar daqui. Ainda fazendo a crítica, ainda retomando aqui. Por que você acha errado, professor, essa ideia de ter que usar as alternativas obrigatoriamente? Porque dá margem para sorte, né? Um concurseiro lá na hora para dizer, vou testar a primeira D. Aí ele acerta de cara. Aí o outro diz, não, vou testar A, se não dá certo A, eu vou para B, se não dá certo a B, eu vou para C, e ele perde um tempo. Então, pelo fator sorte da escolha de qual testar primeiro, você está tirando ali segundos preciosos de algum concurso, e o concurso deve ser o mais justo possível para todos os candidatos, tá? Então, por esse motivo é que eu pelo menos faço parte de um grupo de professores que não acha legal quando você pega uma questão que ela precisa ir nas alternativas. Por obrigação, tem que ir nas alternativas, tá? Vamos resolver a questão. Então, eu peguei meu primeiro raciocínio aqui para diminuir o meu caminho, para encurtar o processo. Ele diz que o meu número dividido por 12 dá resto 7. Números divisíveis por 12, se você for pensar aí, se você for notar, vai ser o 12, o próprio 12, o 24, o 36, o 48, o 60, o 72, o 84. Veja que eu só estou dizendo números pares, né? Então, esse tal número que, dividindo por 12, deixa resto 7, tem que ser um número ímpar. Tem que ser 19, tem que ser 31, tem que ser 43... Não vai existir um número par que, dividido por 12, vai deixar resto 7, tá? Então, com esse raciocínio, talvez foi isso que o formulador da questão pensou quando criou ela, ninguém sabe, né? Então, com esse raciocínio de não existe número par que, dividido por 12, deixe resto 7, eu já excluo o número 248 e o número 358. Esses eu tenho certeza que não são. Tem alguma outra coisa que possa me ajudar? Não enxerguei, né? O divisível por 5 geralmente termina em 0 em 5. Então, eles vão ser, se dá resto 3, vão ser terminados em 3 ou 8, né? E esses aqui todos são terminados em 3. Para 17, eu nem vou criar raciocínio de número divisível por 17. 17 é um número bem chato de dividir. Então, o que é que eu fui agora? Mão na massa. Peguei a letra B, 263, dividi ela por 5, aí eu já sabia que ia dar resto 3, né? Não tem o que fazer. Então, eu fui dividir direto ela por 12. Já que eu sei que isso aqui dividido por 5, de fato, deixa resto 3. Então, eu fui pegar 263 e dividir por 12.
na mão mesmo. É lógico que eu não fiz aqui, para o slide não ficar todo cheio de informação, mas seria, divide esse por esse, o resto dá 11. Eu nem trouxe o resultado da divisão, porque eu só estou me preocupando com o resto. O resto dá 11. Então, ele não é o nosso número, ó. Dividido por 12 tem que dar resto 7. 263 eu já deixo para lá. Esse número, essa alternativa aqui, vai ter que se encaixar nas 3 opções aqui de divisão, tá? Então, o 263 eu já não mexo mais, já não é ele. Então, vou tentar com 223, tá? 223 para 12, também realizei a divisão aqui, você pode fazer para ver quanto que dá, mas a preocupação não é quanto dá, é quanto resta. Resta 7, aí, beleza, 223, por que eu não estou testando para 5? Eu sei que ele já dá resto 3, tá? Ele é um número terminado em 0, somado com 3, é 220, dividido por 5, aí sobra 3, tá? Ok, então 223 deu certo por 12, eu já sei que dá certo por 5, o resto também é 3. Agora eu posso finalizar minha questão fazendo o seguinte teste. Eu vou pegar 223 e tentar dividi-lo por 17. Se o resto der 12, a questão acabou. Se o resto não der 12, a questão também acabou, porque eu só tenho agora o 403 para testar, né? Então, na hora da prova, só faltava mais um teste para realizar. Aqui eu vou até o final para explicar bonitinho, para mostrar direitinho que, de fato, é aquela alternativa certa. Então, ó, para finalizar já, né? Para já chegar numa alternativa correta, vou pegar 223 e dividir para 17. Se esse resto der 12... acabou a questão. O 223 é o número possível lá para x. Se não der, eu também acabei de descobrir que seria o 403. Então, quando eu dividi 223 para 17, eu não quero saber quanto dá, mas eu sei que o resto deu 2. Então, não é o nosso 223. Acabava a questão, você já marcava 403 e já ia para a próxima, né? Mas a gente está no YouTube, a gente está estudando, a gente está comentando a questão. Eu vou mostrar que de fato é o 403. Ó. Quando eu peguei, já que não era o 223, agora eu vou pegar o 403 e dividir para 12. Professor, faltou dividir para 5. A gente já falou, você já entendeu. 400 é dividido para 5. 403 dá resto 3. Isso fica muito fácil de mostrar, né? E de entender. 403 dividido para 12 dá resto 7, tá? E aí faltava só provar por A mais B que não podia mais ser o 223, né? 403 dividido para 17 dava resto 12. Então, a opção correta da questão é o número 403. Ele é o número que, quando eu divido por 5, o resto dá 3. Quando eu divido por 12, o resto dá 7. Quando eu divido por 17, o resto dá 12. Por que é que esse cara perguntou qual das alternativas a seguir apresenta um valor possível? Porque tem outros valores. Esse é o menor. Professor, então a questão era de MMC. Tá aí um jeito, uma forma. Não, né? Não são os múltiplos desses valores. Tem os restos aqui envolvidos. Então, você também não ia chegar pelo MMC, tá? Essa era a resolução, o gabarito correto era 403. Então, se te ajudou, deixa um like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Quer que eu faça uma questão específica ou uma prova de um concurso específico? Deixa nos comentários ou me procura lá no Instagram, @profmancinhojúnior. Você vai lá, essa questão aqui eu estou atendendo o pedido de 2 inscritos que foram essa semana e pediram para que eu fizesse essa resolução, então estava devendo porque eu estava sem acesso a essa prova aqui que é a do nível superior. A do nível médio eu já tinha entregado no canal para o pessoal que me seguia por conta desse concurso específico, tá bom? Forte abraço a todos e bons estudos!